Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos dar continuidade às aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema é feitiçaria e o nosso texto base lá em Êxodo, capítulo 7, dos versos 8 a 25. Êxodo, capítulo 7, dos versos 8 a 25. Vamos orar ao Senhor para pedir a direção para que nós possamos dar continuidade a esse estudo. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado sabedoria, o Senhor tem nos permitido conhecer cada dia mais a Tua Palavra, e hoje nós pedimos, Pai, para que o Senhor coloque em nossos corações aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos, Pai, a respeito desse tema, feitiçaria. Pai querido, essa é a oração que nós te fazemos e já agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 7, versos 8 a 25. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres e vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Até o 25. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como os de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Diz assim a palavra do Senhor. Texto bem emblemático, né? Está falando aí da questão das pragas do Egito, da saída do povo hebreu do Egito, né? E o tema hoje é feitiçaria, uma das coisas que Deus condena na sua palavra, né? Condena veementemente na sua palavra. Então diz a nossa lição está caminhando, né, nesse tema, e fala assim: a feitiçaria sempre existiu, mas tem crescido em nossos dias, em particular no Brasil, né? Chegando ao ponto de artistas e políticos buscarem esses recursos para que tenham os seus objetivos atendidos, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso, meus irmãos?
que a Bíblia fala sobre isso? A palavra feitiçaria é utilizada, né, para se referir a todo tipo de ocultismo, ciências ocultas. No nosso texto base, né, o 7:11, vamos lá voltar o Êxodo, capítulo 7, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Vamos dar uma passadinha lá também no 7:22. 7:22 diz assim: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, a Bíblia trata a feitiçaria com toda essa ciência oculta, ciências ocultas, mas o importante é salientar: Deus é maior. Deus é maior. Vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo, capítulo 8, versos 18 e 19. Êxodo, agora o capítulo é o 8, nos versos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Aí nós estamos falando de uma outra praga, né? A terceira praga, que é a praga dos piolhos. Então, no 18, Êxodo 8:18, diz assim: e fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Tá? Êxodo capítulo 9 vai confirmar isso para nós. Êxodo capítulo 9, nos versos 10 e 11. Um pouquinho à frente aqui. Capítulo 9, versos 10 e 11 diz assim: eles tornaram em cinza de forno. A gente está falando de uma outra praga. Agora, a sexta praga, praga de úlceras, né? Só para contextualizar. Então, Êxodo 9, verso 10 diz: eles tornaram cinza de forno. Tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Ou seja, por mais que eles fossem lá dotados desse conhecimento das ciências ocultas, Deus é maior. Então, meus irmãos, a feitiçaria é o recurso do mal. E Deus proíbe tal prática no meio do seu povo. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio capítulo 18, nos versos 10 a 14. Vamos dar uma olhadinha lá? Deuteronômio capítulo 18, dos versos 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: ó, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitirá tal coisa. A proibição: o Senhor teu Deus não permitirá tal coisa, tá? Então a feitiçaria ela não tem lugar no meio do povo de Deus. O Saul, né, o rei Saul, ele utilizou dessa prática, mesmo sabendo que isso era proibido. A gente pode ver isso lá em 1 Samuel 28, 3 a 12. 1 Samuel, capítulo 28, de 3 a 12, diz assim: já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhadores. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem.
ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-me os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. Até o 12, né? Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Assim diz a palavra do Senhor. Saul estava fazendo aquilo que Deus proibia. E aí foi a ruína total de Saul, né? Então, Saul fez uso desse recurso proibido por Deus, né? E o que deveria ter sido feito? Isaías 8. Vamos dar uma chegadinha lá. Isaías capítulo 8, 19 e 20. Livro do profeta Isaías. Isaías. O capítulo é o 8. Eu passei um pouquinho. Os versos são os 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isso é o que deve ser feito. Isso é o que Deus quer que seja feito. Porque contra nós não vale encantamento. Vamos dar uma olhadinha lá em Números. Números 23, 23. Contra nós não vale encantamento. Números. Né? Ele fala contra. Números 23. 23, porque nós somos povo abençoado do Senhor. Isso vale para nós também. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel: que coisas tem feito Deus? Somos abençoados pelo nosso Deus. Meus irmãos, as consequências dessa prática a gente pode ver lá em Isaías capítulo 47, de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginava. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possa tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fadigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Essa é a consequência dessa prática, né, da feitiçaria. Ela é um recurso do mal, né, que se interpõe ao projeto de Deus. Né? Então, assim, quem se baseia nessa prática realmente não está confiando em Deus nem na sua palavra, né? Porque Deus diz
na sua palavra, no próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, verso 30. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus capítulo 12. O verso é o 30. O Senhor Jesus está dizendo: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E, meus irmãos, para finalizar aqui, a feitiçaria é um recurso do mal e não prevalece contra o poder de Deus. Né? Há juízo de Deus para aquelas pessoas que tais coisas praticam. Né? Isso está lá em Apocalipse, vamos dar uma passadinha lá, Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que arde, será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o 22:15, Apocalipse 22:15, também confirma. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Né? Nós sabemos que quando Deus age, ninguém pode impedir. E a gente pode confirmar isso lá em Isaías 43:13. Agindo eu, quem me impedirá? Vamos dar uma passadinha lá, porque é a palavra de Deus. Isaías, o capítulo é o 43, o verso é o 13. Diz assim, fala da superioridade do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Né? Então Deus é infinitamente superior a tudo isso que nós vimos, essa prática nessas ciências ocultas. Né? Deus é maior. Deus é maior. Meus irmãos, peço desculpas hoje porque tem um som no fundo, né, que alguém está cortando uma árvore, então tem o som de uma máquina ao fundo. Tá? E a lição fica por aqui. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos novamente. Tenha uma boa semana, que Deus nos abençoe.